Olá, geminianos! Bem-vindos ao No Mar de Cartomancia. E se você está chegando por aqui agora, aproveita para se inscrever na nossa comunidade, que só faz sentido aí, né, com essa nossa conexão. E ó, por aqui a gente está trabalhando no mês de abril, seguindo algumas perguntinhas estruturantes para entender quais melhores insights a gente pode tirar aí deste longo mês também, né? Então, a gente vai estar trabalhando aqui com alguns oráculos, principalmente o tarô, nessa viagem, e a gente vai se guiar aqui por o nosso fio condutor do arcano do mês. Então, vamos lá? Já se inscreveu? Então, vamos começar. Qual arcano, qual cartinha traz aí o nosso fio condutor para esses geminianos no mês de abril? O que esse mês de abril vem costurando? Ok, Cavaleiro de Copas, um arcano menor que vai lhe falar sobre pequenas questões do cotidiano, afetivas do cotidiano. Aqui, gente, se eu pudesse falar, né, abril é o mês daqueles que até querem, geminianos, que querem aí. Ai, será o que eu quero da vida? Será que eu sou um bom vivão? Será que eu sou uma pessoa que ainda tem aí o que explorar? Eu queria tanto ser tanto para todo mundo, mas às vezes eu não consigo ser. Às vezes eu me emociono intensamente com algumas coisas e depois isso passa. Será que tem alguma coisa ali comigo? Questionamentos esses que ajudariam esse cavaleiro de copas a compreender que tem algumas coisas que ele pode tratar e trazer com menos generosidade do que ele pensa. Um mês aqui, né, a gente vai falar sobre elementos, por exemplo, a água que vai trazer aqui, né, nesse nosso cálice, um bom investimento num drama emocional. Mas aqui é realmente aquele lugar, das vezes, esses geminianos se enxergar enquanto centro de algumas questões, enquanto desenvolvedor de algumas relações, e nem sempre ele leva tantos benefícios, tantos mimos quanto ele pensa, justamente por conta dessa volatilidade de tipo, quando eu tô começando alguma coisa, eu sou muito intenso, quero tudo, quero aprender tudo, e logo depois eu não sei se eu me conecto tanto e sou até capaz de deixar algumas coisas e questões a resolver. Então, vamos lá, vamos ampliar esse repertório e pensar qual mentalidade auxiliará este fio condutor de Gêmeos e qual mentalidade atrapalhará. Auxiliará o geminiano, por favor. Morte. Caíram duas cartinhas, eu vou refazer porque eu tô lidando aqui com uma só. Carta Morte auxilia e carta Cavaleiro de Paus. Carta Morte. Olha, tem algumas percepções que a gente pode ter com o Cavaleiro de Copa. Gente, eu faço ao vivão aqui, né, as gravações, então só tô lendo o roteirinho de perguntas para fazer na ordem certa, porque eu ainda não gravei. Porque esses vídeos estão sendo mais por participação, por interação, né, a lista, do que outra coisa. Mas aqui, o que te auxilia realmente, nem tudo precisa ser para sempre, nem tudo será para sempre. Mas existem algumas coisas que a gente gostaria de pensar que a gente deu valor no tempo certo, né? Então, essa carta da morte vai muito nesse sentido de percepção que, sim, as coisas podem ser passageiras, mas não é por isso que elas serão menos importantes. E talvez o lugar onde você coloca o seu ânimo inicial esteja prejudicando ou esteja fazendo com que você enxergue a vida de uma maneira muito determinista. Determinista, será que é a palavra? Não sei se é a palavra, mas você pode estar enxergando a vida de uma maneira que algumas coisas você enxerga como acabou, não era para ser, de uma maneira um pouco leviana. Eu acho que é isso. Enquanto você sabe que
você pode querer esperar mais e pode ter certos sofrimentos com algumas finalizações. Às vezes você finge que não se conecta com algumas coisas que não deram certo, que não se importa com algumas coisas que não deram certo, quando você tá ligando sim. E outras vezes você era pra ligar, era pra mostrar e você acaba tipo, foda-se, let it go, assim. Não faz sentido, não tô nem aí. Então aqui a gente está muito conectado a essa energia do que são, o que não dá para continuar, do que é aquilo que dói se não continuar. Tem aí essa sensibilidade um tanto quanto trabalhada, principalmente com aquilo que você enxerga que pode acabar e com aquilo que você enxerga que assim, não queria que acabasse, mas acabou, tá bom, não era pra ser nada. Entende? Difícil, né? Mas é porque aqui a gente tem um cavaleiro de paus que vai falar dessas urgências, desse negócio, o que te atrapalha é pensar que tudo vai ser determinado por um momento específico, que todos os eventos vão ter sempre uma cartaz, vão ter sempre algo extraordinário para fazer, para lidar, para pensar. Então aqui a gente começa, olha só, o arcano maior foi pensar aqui. Não é que você está equivocado em lidar com algumas coisas de uma maneira mais sutil, mais tranquila, mas às vezes também pensar em algumas passagens, em alguns momentos onde você deve realmente viver aquela decepção, daquele luto sobre algo que não foi, também é importante. Tá tudo bem se sentir afetado pelo mundo, ao invés de apenas afetar ele, afetar ali, estar ali causando boas ou más impressões. Pode ter ficado confuso? Pode ter ficado confuso, mas vamos explorar mais para entender outros recados aqui. E agora social, né? O social, quem precisa da sua atenção? Vamos lá? Não queria fazer esse vídeo tão longo, mas eu tô com alergia, tô falando devagar, então social. Caíram 4 cartinhas, torre, 2 de ouros, 6 de cálices e 2 de cálices. Percebeu que eu até mudei aqui, né, no meu tom? Gente, é aquela situação assim. Claramente aqui existe um desequilíbrio entre relações, podemos dizer, hierárquicas, de relações afetuosas como de amizades. Existe uma distinção muito grande para você entre quem é seu companheiro, quem é sua companheira, quem é seu amigo, quem não é, muito guiado por uma certa história de convicções que você foi tendo ao longo do tempo. Talvez alguns geminianos não estejam dando atenção ou não estejam observando algumas pessoas que foram e serão fundamentais para que ela se sinta acolhida, benquista e cuidada no futuro. Colocarei aqui no gancho das amizades como essa relação que está precisando ali de um pouquinho mais de observação, de um pouquinho mais de atenção, porque algumas pessoas realmente podem até mesmo descobrir que algumas relações que elas achavam que eram assim indissociáveis, somos incríveis amigos, não te enxerga tão assim, ou não cabe mais na sua vida tanto assim, e aí você começa a pensar assim, ou deve começar a ponderar quem são as pessoas que você pode contar, e talvez às vezes você não valoriza tanto porque essa pessoa pode ter uma ideia diferente da sua em certos aspectos, pode ter algumas condições que a afastem de você, e você acaba ali realmente a tratando como, não é inferior, mas a tratando como alguém de menor necessidade, de menor atenção. Então aqui, o social, as amizades, você deve rever alguns pontos, até mesmo de como você considera os outros, porque você pode ter tido algumas rupturas que te levaram a desconsiderar ou considerar aí
que talvez algumas outras pessoas ou alguma pessoa necessite da sua atenção e necessite que você revisite o histórico que você teve com ela para entender que ela estava ali para você. Agora, material. Vamos ver aqui o que tem de avançar, a mudar durante este período. Vamos aqui. Tô com vários tarôs, os tarôs que são alguns baralhos, mas são o mesmo, mas eu gosto de pensar na repetição das cartas por aqui. E a escolha aí, né, o direcionamento sobre quais são os signos que vão entrar no canal antes e tal, eu tô fazendo mesmo por interação nos vídeos. Então, se você quer que o seu vídeo seja um dos primeiros, é só interagir. Fácil, né? Então, vamos lá. 7 de copas, 6 de ouros e Rei de espadas. O que avança, né? Ao pensar aí realmente nessas questões que podem ser desses níveis de amizades, nesses núcleos de pessoas, de colegas que você reconsidera e repensa, agora olhando com eles de uma outra ótica e pensando assim, pô, essa pessoa já vacilou, mas a real é que se eu for pensar na nossa trajetória toda, ela estava ao meu lado. Aqui, no material, né, no que rola, o que tem de avançar ou mudar, a gente começa a realmente ver algumas verdades sobre o outro e principalmente ver como algumas pessoas podem enxergar a nossa função, o nosso trabalho, a nossa forma de executar algumas coisas no campo profissional como se fosse algo dado, algo de graça, sabe? Bem aquela coisa do... E aí eu não tenho problema com isso, mas eu vou fazer assim, porque essa pessoa entrou aqui, porque alguém indicou, porque estava bem assim, em vez de falar assim, mas eu me coloquei à disposição aqui para aprender e estou aprendendo, estou me colocando. Então pode ser que algumas pessoas geminianas tenham que defender ali o seu ponto, tenham que defender a sua posição por algumas rusgas que ficam muito naquela de demérito sobre algumas ações, justamente porque você poderia ter proximidade com pessoas que estavam no poder ou pessoas que estavam na chefia no passado e agora você se verá aí realmente tendo que impor o que você fez, executou, aprendeu, manejou, realmente aquela questão do beleza, realmente, eu posso ter tido ajuda, eu posso ter tido uma pessoa que me indicou, mas isso não é demérito justamente porque o meu trabalho aqui foi um trabalho onde tive respeito à minha função, inclusive agora opero muito bem. Então temos essa consideração aí, né? Não é nem um avanço nesse mundo externo, mas um avanço nessa autopercepção de alto valor no sentido de, ok, eu posso não ter chegado a alguns lugares da maneira mais ortodoxa ou mais certinha possível, no sentido de passei por um processo seletivo tão ferrenho, mas o que me trouxe até aqui foi realmente a conexão, a junção da minha ideia de mundo, daquilo que eu aprendi a fazer e daquilo que eu venho executando. Então tem aí chega para lá, né, algumas ideias e até mesmo demonstrando isso, essa segurança maior ao compartilhar com o outro, que você não tá de brincadeira, você não tá à toa ali. E vamos dar sequência aqui agora, sinais importantes que não podemos deixar aí passar despercebido. Vou perguntar sobre essa situação desse 7 de copas, 6 de ouros e Rei de espadas. O que passa despercebido que a gente deve, passar o olhão e ficar atento, por favor. Quando eu falo, gente, 6 de ouros, algumas pessoas podem olhar pra você com uma carinha um pouco assim, essa pessoa aí é uma pessoa que, a real é que ela puxa saco, a real é que ela fica fingindo aí de peixe morto, fica aí, Então aqui tá assim, algumas pessoas até te oferecem na frente dos outros a outra face, mas por trás estão colocando o seu trabalho, o seu ganha-pão, como aquela pessoa assim, não tá aqui por mérito, tá aqui por condições. A vida deu condições para ela chegar. Então lembre-se aqui, Rei de espadas. Não, pode falar até que eu sou um boboca em outras partes, mas nisso aqui, deixa eu te mostrar
Que, ó, eu sei que você pode ter alguns anos de experiências, mas eu também não tô aqui de brincadeira, não. Então, a maior questão é realmente esse olhar externo, né, que pode ser nesse campo profissional, como eu falei, de pessoas que estão assim, será que merece estar aqui? E acabar chegando e você chegando até você, mas não é sobre fazer, vou brigar, vou fazer barraco, mas é muito sobre deixa eu afirmar e mostrar o porquê que eu tô aqui, quais são as condições que possibilitaram a minha extensão até aqui. E agora, né, sinais importantes aí, né, principalmente quando alguma pessoa aí, você pode estar com esses 6 de ouros, a pessoa tá falando, tá adocicando demais as palavras para lidar com você, mas você percebe uma energia estranha e é por esse ponto. E agora, o que passa despercebido deve chamar a atenção também, né, além do sinal importante que a gente perguntou sobre ali. Opa! Ok. As de espadas, 3 de espadas e 2 de paus. Olha, eu sei aí que é muito complicado realmente você se sentir sempre sendo aquela pessoa que tem que levar a inovação, tem que mostrar o trabalho, mostrar coisas novas, mostrar repertório, e isso pode ser bem cansativo. Mas aqui a primeira coisa que você deve estar atento nesse momento é que muito da sua vontade, até mesmo, eu preciso sair daqui, ter ideias novas, ter um lugar novo, pode vir dessa chateação por ter que sempre ter que considerar ou sempre ter que impor a sua qualidade, o seu profissionalismo e deixando algumas mágoas para lá. Lembra quando eu falei ali da carta da morte lá no início, que algumas coisas você não consegue ou não tem ou acaba e você finge que não se importa, mas se importa? Aqui a gente reestrutura também esse lugar do que é essa mágoa no meio profissional e do porquê sempre essa mágoa no meio profissional, de campo de estudos também, vamos colocar, já que tem bastante espadas, o porquê que ela te faz sempre reconsiderar o seu lugar, o porquê que você não consegue dar algumas continuidades. E aqui vai falar, então deve ficar preso num lugar que eu não gosto, não é isso. Mas deve também entender de onde parte essas mágoas de uma maneira mais profunda e não apenas na superfície do troco por outros, compreende? Enfim, vou ficando por aqui, gêmeos. O vídeo saiu comprido, mas espero que traga bons insights e ilumine alguns caminhos por aí. Para questões mais específicas, realmente aconselho a leitura particular com Moá, onde você pode achar aqui na descrição meu e-mail, outras redes. Eu vou ficando por aqui e um beijo e até breve.